Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Alerta Profético. E o alerta de hoje é sobre os ambientes de cativeiro. E para falar sobre os ambientes de cativeiro, eu te convido a ler a palavra de Deus no livro de Números, no capítulo 33, os dois primeiros versículos que dizem assim: Estas são as jornadas dos filhos de Israel, que saíram da terra do Egito, segundo seus exércitos. Guarde essa palavra, exército, pela mão de Moisés e Arão. E escreveu Moisés as suas saídas, guarde essa palavra também, saídas, segundo as suas jornadas, conforme ao mandato do Senhor, e estas são as suas jornadas, segundo as suas saídas, novamente. Então, duas palavras aqui para serem destacadas, a expressão exércitos e a expressão saídas. Vamos então ao nosso alerta. O texto que lemos mostra exatamente a caminhada de Israel no deserto após a saída do Egito. E neste capítulo em especial são registrados os locais por onde o povo passou no Egito. Várias cidades, vários acampamentos montados e desmontados. Mas o que chama a atenção, são duas coisas que chamam a atenção aqui. Quando o povo saiu do Egito, diz aqui que essas são as jornadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito segundo os seus exércitos. Então Deus chama aquele bando de escravos de exército. Afinal de contas, eram escravos ou eram um exército? Então, na ótica humana, era um bando de escravos que nunca havia lutado, que não conhecia armas, conhecia apenas ferramentas de trabalho, mas não conheciam armas. Então todos olhavam para aquele grupo e diziam: olha, é um bando de escravos. Porém, na ótica divina, quando Deus olha para aquele povo, ele não enxerga um bando de escravos, mas Deus enxerga um exército, porque Deus enxerga o potencial que há em cada um de nós. Deus enxerga pessoas, Deus enxerga propósitos, chamados que estão ocultos dentro de cada pessoa. E Deus não os chama mais de escravos, sabe por quê? Porque eles já haviam saído de debaixo do governo de Faraó. E na ótica divina só é escravo quem está debaixo do governo de Faraó, quem está debaixo de um jugo humano e maligno. Agora, quando Deus os resgata, quando Deus agora os tira daquele sistema de escravidão, quando agora Deus os tira do ambiente de escravidão, não são mais escravos, se tornam um exército para Deus. E o segundo ponto desse texto, que aqui diz que escreveu Moisés as suas saídas, e no finalzinho do texto, de novo, repete que é segundo as suas saídas. Se você ler esse capítulo 33 inteiro, está a média de 41 acampamentos que passaram, mas o que chama a atenção é que Moisés em momento algum registrou a entrada deles naqueles locais, mas sempre registrou as saídas. Então isso chama muita atenção no texto, porque Deus, ele registra, Deus guarda, Deus faz questão de lembrar, se torna um memorial as saídas e não as entradas. Sabe por quê? Porque é impossível você desfrutar do novo de Deus, do sobrenatural de Deus, das novidades de Deus, enquanto ainda estiver presos em alguns ambientes de cativeiro. Você só pode desfrutar o novo de Deus quando sai de ambientes de escravidão, de ambientes opressores. Foi por isso que Deus falou assim com Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar onde eu te mostrarei. Ou seja, Deus está dizendo: primeiro sai, depois que você sair, eu vou te revelar coisas novas. Sabe por quê, irmãos? Porque existem lugares, existem ambientes que impedem o fluir da revelação de Deus. Existem lugares que impedem o fluir da vontade de Deus. A vontade de Deus é que possamos sair desses lugares. Por isso é registrado aqui nesse capítulo todas as saídas, porque cada lugar, cada ambiente que passaram não era para permanecerem ali. Eles deveriam sair daqueles ambientes. Então Deus registrou o posicionamento de sair dos ambientes de escravidão. Isso nos leva a uma reflexão. Tem muita gente boa, pessoa capacitada, pessoa com futuro promissor, com dons, talentos, que estão presas ainda em ambientes que não deixam essa pessoa crescer, evoluir, que não deixam a pessoa romper dentro daquilo que é o seu chamado, ambientes que não deixam a pessoa avançar. E nesses ambientes as pessoas ficam presas a um jugo
às vezes humano e às vezes até mesmo espiritual. Vou dar alguns exemplos. Existem pessoas que, por exemplo, na área profissional, estão presos debaixo de um jugo de um gestor que impede essa pessoa de crescer, um gestor que não dá oportunidades, um gestor que vai sempre colocar essa pessoa para baixo e não vai deixar ela crescer e evoluir e desenvolver ali todo o seu talento. Existem pessoas que estão presas a um ambiente de jugo familiar, presas a uma herança familiar, que também não os deixa crescer, evoluir, avançar na vida, e fica presa debaixo daquele jugo, fazendo planos com herança e outras coisas mais. Construa o seu próprio patrimônio, construa a sua própria herança e não fique preso a jugos familiares. Existem pessoas também que estão em ambientes de crítica, ambientes de murmuração, ambientes de maledicência. E muitas vezes essas pessoas até mesmo criam esses ambientes dentro de suas casas. Ah, mas como que fazem isso? Olha, quando convida aqueles amigos e fazem aquele jantar, aquele churrasco, onde o assunto principal é falar mal da vida dos outros, é falar mal, é criticar a igreja, é criticar liderança. Então você está trazendo um atraso para a sua casa. Ou se você está frequentando ambientes assim, você está trazendo um atraso para a sua vida. Pois o maior inimigo da prosperidade é a maledicência. Podemos até fazer um outro vídeo falando sobre isso. Mas o maior inimigo da prosperidade é a maledicência. A pessoa é dizimista e ofertante, mas é maledicente, não prospera nunca na vida. Então são ambientes que não te deixam crescer. O ambiente da murmuração, da crítica, da reclamação, da blasfêmia. Então não deixe evoluir, você precisa deixar esses ambientes. Existem até mesmo ambientes religiosos, sistemas religiosos, onde há líderes opressores, líderes que te afastam do conhecimento da palavra de Deus, líderes que colocam as suas vontades, as suas revelações, entre aspas, acima da Bíblia. Não precisa de Bíblia, basta a revelação que eu recebi de Deus. E coloca-se então os outros grupos, as outras denominações como apóstatas, apenas ele está certo. Então, na verdade, isso também se torna um jugo opressor, se torna um ambiente de opressão, se torna um ambiente de escravidão, que não te deixa romper na vida espiritual, que não te deixa desenvolver o seu chamado. Então, nós precisamos abandonar certos ambientes que nos escravizam, que nos prendam, para vivermos o novo de Deus na nossa vida. Então cuidado com os ambientes onde você frequenta, os ambientes que você até mesmo tem criado, pois são ambientes de cativeiro e esses ambientes precisam ser abandonados. E são esses ambientes que Deus registra aqui, o povo saindo desses ambientes. Então à medida que saíam, o novo de Deus ia acontecendo. Por isso foi necessário Deus tirar o povo do Egito. Mas há um detalhe muito interessante. Para Deus tirar o povo do Egito, Deus teve que escolher um homem. Esse homem, quem foi? Moisés. Mas olha o processo que Deus fez na vida de Moisés. Deus teve que tirar Moisés do meio dos escravos e colocar ele lá dentro do palácio. Por quê? Porque se Moisés crescesse no meio dos escravos, ele ia crescer com a mente de escravo, com pensamentos de escravo. E alguém que tem mente de escravo nunca poderá ser um libertador. Então o que Deus fez? Deus tira Moisés do meio dos escravos, coloca Moisés dentro do palácio para ele crescer com mentalidade de príncipe, para ele crescer com mentalidade de governador, com a mente de governo. Então só assim Deus poderia então se revelar para ele no futuro e fazer dele o grande libertador que ele foi. Pois só podem libertar pessoas aqueles que têm mentes libertas, mentes de governo vindo do céu. Então depois que Moisés foi preparado, Deus agora então tira o povo do Egito. Mas olha só que interessante, foram vários sinais que o Senhor concedeu para tirar o povo do Egito. Porém o último sinal foi a morte dos primogênitos, onde Deus deu uma ordem para passar o sangue do cordeiro na porta das casas. O anjo da morte passaria, a casa que não estivesse marcada com o sangue do cordeiro, o anjo da morte entraria e mataria o primogênito. Ou seja, Deus deu a ordem, Deus deu o comando, Deus deu a direção. Todos aqueles que obedeceram a ordem de Deus, o comando de Deus, então passaram, blindaram a sua casa com o sangue do cordeiro. E o seu primogênito, ou seja, a sua geração, a sua próxima geração, foi preservada. Mas quem não atendeu à ordem de Deus, o anjo da morte entrou na sua casa e matou o seu primogênito, ou seja, a sua próxima geração foi atingida.
E sabe o que eu aprendo aqui? O ambiente de escravidão sempre vai te levar a sepultar as próximas gerações. O ambiente de liberdade vai abençoar, vai capacitar e vai preparar a próxima geração. Mas todo ambiente de escravidão vai matar a próxima geração. Então, meu irmão, minha irmã, cuidado com os ambientes de escravidão, porque você pode estar matando a sua próxima geração. Então, saia dos ambientes de escravidão e esteja na presença de Deus, no ambiente onde há liberdade para o Espírito Santo operar, para que você possa garantir uma próxima geração triunfante, vitoriosa e abençoada em nome de Jesus. Fique na paz, que o Senhor te abençoe. Até o próximo vídeo.